Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Estamos aí crescendo de nível em nível na presença de Deus. Estamos aí no nível de número 95. Chegamos agora no vídeo de frase, no vídeo de reflexão. Vamos aprender mais um pouquinho, não é? Com o nosso Deus. Hoje é dia de frase, se ajeite aí onde você estiver. Pigarrinho na garganta. Se ajeite aí onde você estiver. No sofá, na poltrona, no caminhão, no carro, enfim, bora pra cima. Enquanto tu se ajeita, eu vou estar apresentando este livro aqui, ó. Faça a vida valer a pena. Ó, é do Max Lucado, tá bom? Faça a vida valer a pena. Agradeço a você, novo inscrito no canal. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Isso ajuda o canal a crescer, tá bom? E bora pra cima. Você que tem dificuldade de ler a Bíblia também, se tem essa dificuldade, já tem 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda, coloque aí nos comentários, irmão Cleberson, eu quero ler a Bíblia toda, como é que eu faço? Eu posso te ajudar, tá bom? Te orientar para que você cresça assim como eu estou crescendo diariamente, junto com mais 85 a 86 pessoas em um grupo de WhatsApp, tá bom? Então, vem junto com a gente, vamos crescer aí. Beleza? Bora lá. Sua vida nunca será vivida por outra pessoa, um dia após o outro, sem intervalo. Assim é a vida. Ela corre por nós e corremos atrás dela. Alguns sem jamais se perguntarem o porquê de estarem vivos. Mas há aqueles que se questionam e querem saber se é possível viver de tal maneira que o mundo fique feliz por sua existência. Coisa bela, hein? Faça a vida valer a pena é para essas pessoas, combinando histórias, teologia e aplicações práticas. Max Lucado mostra como os fundadores da igreja em Jerusalém, pessoas comuns, sem nenhum talento para a grandeza, foram instrumentos de Deus para mudar o mundo. Ele apresenta esta grande notícia: Deus ainda quer mudar o mundo e ele ainda usa seres humanos comuns para isso. Nas mãos dele é possível fazer diferença onde se está e ter uma vida que realmente valha a pena. É forte. Irmão Cleberson, quero comprar R$ 50. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, tá bom? Passagem de e de volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima, tacar fogo na seara dos felizes. Produção! Roda a vinheta, produção. Eita glória! É forte demais. Já tá sentindo aí, né? Já tá sentindo aí, né? É forte. Receba alegria aí dentro da sua casa. É forte, Brasil! A vinheta mais poderosa do mundo! Bora pra cima para o conteúdo de hoje. Fazer essas coisinhas cansa, viu? Bora lá. A frase de hoje é essa daqui, ó. Os olhos do sábio são seus ouvidos, porque onde ele está, tudo se torna boca. Repito. Os olhos do sábio são seus ouvidos, porque onde ele está, tudo se torna boca. Bora lá. Em outras palavras, o que essa frase ela quer dizer é que aonde uma pessoa sábia está,
ela consegue extrair ensino de praticamente tudo. No ambiente a qual ela está, ela consegue tirar ensino de tudo. E aqui, por que ao invés de eu falar de forma simples, como eu acabei de falar, eu falei dessa forma? Porque Deus me deu essa frase desse jeito, tá bom? Os olhos do sábio são seus ouvidos, porque onde ele está, tudo se torna boca. Até porque o nosso mestre, Jesus, ele não falava de uma maneira tão simples assim. Ele falava por intermédio de ilustrações, ele falava por meio de parábolas, para fazer as pessoas refletirem. Ele praticamente obrigava, com palavras e ilustrações, a fazer as pessoas refletirem. Então essa era a forma de ensino do nosso mestre, tá bom? Então bora lá. A frase de hoje é justamente essa: onde um sábio ele está, ele consegue extrair ensino de tudo. Mas como que a gente compreende isso? Como que a gente entende isso? Como se tornar uma pessoa aberta para aprender sempre? É interessante porque um dos maiores ensinos de Jesus que nós precisamos aprender é justamente o ensino do Sermão da Montanha, que ele fala que felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que Jesus ele quis dizer ali é justamente que todas as pessoas que realmente querem crescer na presença de Deus, que querem aprender na presença de Deus, precisa ter um leb shomea, tá bom? Leb shomea. Acho que é assim, é uma palavrinha hebraica que significa o coração que ouve. Se eu for te perguntar qual foi a pessoa mais sábia depois de Cristo, é óbvio que vai vir na sua cabeça o rei Salomão, porque foi o próprio Deus que pronunciou isso a respeito dele. Nem antes e nem depois vai ter um ser humano mais sábio do que você, Salomão. É interessante porque o que Deus deu para Salomão não foi uma mente brilhante. O que Deus deu para Salomão foi um leb shomea, um coração que ouve, ou seja, um coração disposto a ouvir Deus em todo momento. Salomão, ele era o tipo de ser humano que aonde ele estava, olha a frase de hoje, Salomão, ele era o tipo de ser humano que aonde ele estava, ele conseguia extrair ensinos de tudo. Tudo falava com ele. Os olhos do sábio são seus ouvidos, porque onde ele está, tudo se torna boca. Se ele olha para uma porta, ele consegue extrair ensino da porta. Se ele olha para uma parede, ele consegue extrair ensino da parede. Se ele olha para um chão, ele consegue extrair ensino do chão. E ainda mais se ele olha para o comportamento de alguém, ele consegue extrair ensinos desse alguém para a sua vida, para melhorar a sua vida. Vamos para um texto bíblico aqui, só para que você entenda quem é que está falando com o sábio em todo momento. Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 20 ao 22. Observe bem o que está escrito. A sabedoria, olha o título, a sabedoria grita nas ruas. Eu vou ler primeiro na tradução NVT. Olha o que está escrito. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. 21. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. 22. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Quem está falando aqui é a sabedoria. E é interessante que a Bíblia diz que ela está gritando, mas é engraçado também, porque o tolo não ouve a sabedoria. Olha agora, Provérbios, o mesmo texto, capítulo 1, versículo do 20 ao 22, agora na Bíblia Viva, tá bom?
A sabedoria anda pelas ruas e praças, gritando em alta voz e querendo ser ouvida. 21. Fala para o povo nas ruas, para nas portas da cidade. 22. Até quando vocês vão viver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco caso de mim, até quando terão prazer na zombaria? Tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Você entendeu aqui que a sabedoria, ela está gritando nas ruas, ela está gritando nas praças, ela está gritando nas portas, ela está gritando em todos os lugares, mas o tolo não a ouve. O tolo não consegue compreender porque ele está fechado para a sabedoria. Porém, o sábio que a Bíblia chama aqui, ele tem uma primeira característica. Qual é a primeira característica do sábio? Ele está aberto. Ele tem, como eu acabei de pronunciar, um leb shomeia, um coração que ouve. Uma das maiores características de um discípulo de Cristo é estar aberto para aprender. E quando Deus ele encontra o seu coração aberto para aprender, ele usa a sua sabedoria para gritar nos seus ouvidos, para falar com você. É por isso que em determinados momentos da sua vida, antes você não conseguia extrair ensino de nada, mas depois que você passou a abrir o coração para Deus, estar aberto para aprender, aonde você chega, você consegue arrumar conhecimento, você consegue extrair conhecimento. Repare bem que aqui no texto já diz que a sabedoria está gritando. O tolo não a ouve, mas quem tem um coração que ouve, ouve a sabedoria. Vamos para um outro tópico aqui, que normalmente você também vai ver a gente falando assim, ó, principalmente os pregadores que estão estudando a Bíblia. Eu tive uma revelação de Deus. Olha, eu estava lendo um texto aqui e tive a revelação, uma revelação de Deus. Na verdade, o que a gente teve, até eu costumo falar muitas vezes, olha, eu tive uma revelação. Na verdade, o que a gente teve não foi uma revelação. O que a gente teve foi uma iluminação da revelação. O que é uma iluminação da revelação? Iluminação é quando você ouve Deus falar com você. É quando você ouve a sabedoria de Deus falar com você. É quando você ouve a palavra de Deus falar com você. É quando o olho do entendimento, aquele que você tem na sua mente, ele vai abrindo aos poucos. E quando ele abre, você lê um texto e você consegue compreender o que está escrito de acordo com o contexto do texto. Você começa a compreender o que Deus quer dizer. Então isso é a iluminação da revelação. E o que é a revelação, irmão Cleves? Revelação é a própria palavra de Deus. Essa aqui já é a revelação que Deus nos entregou. Essa é a revelação. O que a gente precisa? Apenas da iluminação para entender a revelação. Agora sim, depois que você compreendeu que um sábio, onde ele está, ele consegue extrair ensinos, que a sabedoria, ela está gritando em todos os lugares e que a gente precisa de iluminação e de um coração que ouve para entender a palavra de Deus, para entender a sabedoria de Deus, eu quero contar para você um breve testemunho meu, o que aconteceu comigo. Eu sou um rapaz que há alguns anos atrás eu tinha a mente muito fechada para aprender. Eu não conseguia aprender. Para você ter uma ideia, futuramente, está perto, eu vou contar o meu testemunho, o que aconteceu comigo. Eu li a Bíblia toda, uma vez inteira, e quando eu terminei de ler, eu fiquei muito feliz porque eu terminei, mas fiquei muito triste porque eu não recebi a iluminação de nada. Eu não aprendi nada. Você sabe o que é você ler a Bíblia toda, os 66 livros, passar de 8 a 10 horas lendo a Bíblia por dia, e quando você terminar, você não ter um ensino? Eu tinha uma mente muito fechada. O que aconteceu?
Aconteceu que, com o passar do tempo, eu me entristeci muito e falei para Deus: Deus, quer saber? Isso não é para mim. Chama outra pessoa. Essa coisa de pregar a sua palavra e ainda do jeito que o Senhor falou, com sabedoria, com profundidade, agora eu vi que não é para mim. E eu peguei essa Bíblia aqui, ó, essa daqui, ó, acho que dá para ver no vídeo, essa azulzinha. Eu peguei essa Bíblia aqui, que ela foi a primeira Bíblia que eu li toda, marcando todas as palavras de Deus, que tem 4.125, se não me falha a memória, na João Ferreira de Almeida. Marquei, contei, tudo bonitinho, fiquei muito feliz quando terminei, mas muito triste por não receber a iluminação de nenhuma revelação das Escrituras. Eu peguei essa Bíblia e falei: Deus, quer saber? Chama outra pessoa, porque pregar com sabedoria, que foi o que o Senhor prometeu para mim, pregar, Pai, com entendimento, com conhecimento profundo, do jeito que o Senhor prometeu para mim, Pai, não é para mim não. Olha aqui, eu já li essa Bíblia toda e eu não recebi revelação de nada. Na época eu falei revelação. Eu não ouvi a sua voz. Talvez o Senhor também não queira falar comigo. E eu me lembro que eu comecei a chorar muito, mas comecei a chorar muito, coloquei a minha cabeça no meio das pernas e comecei a chorar, de soluçar, no meu antigo quarto que tinha lá na casa da minha mãe. E quando eu comecei a chorar de soluçar, a presença de Deus, ela foi pairando no ambiente de uma forma tão meiga, tão sublime e devagar, aos poucos. E eu chorando de soluçar. Eu me lembro que eu estava chorando de soluçar, desesperado, porque eu não queria mais aquilo. Eu estava mostrando para Deus que eu tentei. Olha, Deus, eu tentei. Enquanto eu estava falando, eu não quero mais, eu não quero mais. Escolhe outro Deus, escolhe outro Deus. A presença de Deus foi pairando no meu ambiente, lá no meu quarto. E de repente eu senti uma presença tão gloriosa no meu quarto, que eu sabia que tinha um ser na minha frente, sem precisar olhar. E de repente esse ser falou comigo, apontando o dedo para mim, ele disse: eu não erro nas minhas escolhas. Quando Deus me disse isso, aí que eu comecei a chorar, mais e mais. Depois aquela presença sumiu do meu quarto. E quando aquela presença sumiu do meu quarto, eu tive um sonho posteriormente. No sonho, eu estava sentado em uma cadeira. Tinha uma mesa de escola. Aquelas mesas de escola, cadeira de escola. Eu estava sentado e eu estava olhando para frente. E na minha frente tinha uma página da Bíblia. E de repente essa página da Bíblia estava flutuando assim. Quando ela estava flutuando, ela se reduziu em versículo e veio para a minha mesa. Quando veio para a minha mesa, eu estava olhando. E quando eu estava olhando, parando para tentar entender o que estava escrito, do meu lado esquerdo, uma mão foi colocada no meu ombro aqui, do meu lado esquerdo. Era um ser muito brilhante, de branco. E ele falou no meu ouvido. Ele abaixou, como se alguém fosse falar no ouvido. Assim, eu estava olhando para o texto e ele abaixou. E começou a falar comigo. Esse texto significa isso, significa isso, significa isso. E começou a me dar o significado do texto. Eu acordei. E quando eu acordei, me surgiu uma vontade de comprar lápis de cor. E veio na minha cabeça, olha só, veio na minha cabeça. Você vai começar a ler a Bíblia marcando todas as palavras que iniciam com a letra A. E eu comecei a ler a Bíblia. Por incrível que pareça, o primeiro texto que eu li, eu comecei a compreender. Gênesis 1, eu ouvi a sabedoria de Deus falando comigo. E quando eu terminei de ler com A, todas as palavras que iniciam com letra A, veio com a letra B, e depois veio com a letra C. E por incrível que pareça, parece até uma coisa muito estranha. Poxa, só ler marcando, pintando as palavras com letra A, e depois terminar a Bíblia toda, voltar e pintar com letra B, por incrível que pareça, conforme eu ia lendo, pintando, eu comecei a ouvir frases. Começou a vir frases na minha cabeça. E hoje eu tenho mais de 1.300 frases. Esse canal é baseado, essa reflexão é baseada em uma frase que Deus me deu. E hoje eu tenho mais de 1.300. A minha Bíblia, esse aqui é só o Novo Testamento. Eu estou, como eu falei, comecei com A, depois com B, depois com C, depois com D, depois com E. Eu já estou na letra N.
Aqui, ó. Eu já estou na letra N. Comecei, terminei. Iniciei de novo, terminei. E o que aconteceu comigo? Eu não tenho uma explicação lógica para dizer para você o que aconteceu. A única coisa que eu posso lhe dizer é que parece que Deus me deu um coração que ouve. Porque eu ouço frases. Ele vem com frases na minha cabeça. Essa foi uma metodologia que Deus me deu para ouvir a voz da sabedoria. Tem várias metodologias, tem vários métodos de estudo que Deus pode te dar, mas esse foi o meu. Um breve testemunho do que aconteceu comigo. Hoje, esse canal é baseado nisso. Louvores que eu aprendi, quase todos os da harpa, e a gente está aprendendo, os que não sabem. Frases de reflexão e mensagens bíblicas, mais de 200 mensagens bíblicas. O que aconteceu com você, irmão Clepson? Aconteceu é que Deus me deu um Lebson Meia, um coração que ouve. E hoje eu entendo melhor isso. E eu sei que pode acontecer com você também. Deus, através desse vídeo, o meu desejo é que Ele também te dê um coração que ouve. E que você possa ouvir a sua voz em todo lugar que você andar, em todo o ambiente que você for. Quando você olhar para o comportamento de alguém, que esse comportamento fale com você. Quando você olhar para um objeto, que esse objeto fale com você. E por incrível que pareça, conforme Deus foi me dando essas frases, eu percebi que praticamente, não todas, mas praticamente quase todas as pessoas, principalmente alunos meus, que ficam perto de mim, acabam recebendo também o dom de compor frases. Tem um aluno meu chamado Guilherme, ele já está com quase 200 frases. Gabriel, irmão dele, também a mesma coisa. Fábio, um aluno recente, também começou a ter frases. E tem vários outros. E eu estou muito feliz com isso. Porque Deus, Ele me deu isso e também está distribuindo com as pessoas. Essa é a frase de hoje. Os olhos do sábio são seus ouvidos, porque onde ele está, tudo se torna boca. Meu desejo, o desejo de Deus, é que você seja sábio, que você seja uma pessoa sábia. E onde você chegar, você ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz da sabedoria de Deus falando com você. E que essa sabedoria, ela venha te aperfeiçoar, fazer você praticar o que você aprende. Porque se você aprende e não pratica, isso não é sabedoria. Sabedoria é quando você aprende e o pouco que você sabe, você pratica. Aí sim, é sabedoria de Deus para a sua vida. Tá bom? Então, receba essa frase de hoje. E o meu desejo é que você seja essa pessoa sábia. Aonde você entrar, aonde você chegar, quando você praticar a observação. Porque o sábio, na verdade, ele é isso. Ele fala menos e observa mais. E através da sua observação, ele consegue extrair ensino de tudo. E é esse meu desejo, que Deus te dê esse coração, que Deus te dê essa observação. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus abençoe.